irmãos, dos ouvintes, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer, é uma honra estar aqui mais um dia, falar da palavra do Senhor. Vamos ler em 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Nós podemos ver que a Síria, ela fazia ataques a Israel. Nós vemos que um desses ataques levava prisioneiros cativos para a sua terra. E ali eles trabalhavam como escravos. Cada um tem uma função, a qual ficava ali servindo a Síria. Nós sabemos que em uma desses ataques levaram cativo uma menina da terra de Israel. Nós sabemos que Israel, depois do reinado de Salomão, quando entrou Roboão, seu filho, Israel foi dividido. O reino do norte ficando com 10 tribos e o reino do sul ficando com 2 tribos. O reino do sul, que era pertencente à linhagem do rei Davi, o reino do norte, que foi pertencente à linhagem de Jeroboão. Então nós sabemos que o reino do norte foi atacado diversas vezes pelo rei da Síria e outras nações, porque os seus reis não temiam o Senhor, desobedeceram a ordem do Senhor, e assim o Senhor permitia que os seus inimigos viessem contra eles, até que eles viessem a se arrepender e se voltassem ao Senhor. Nós sabemos que em um desses ataques, essa garota ela foi levada cativa para a Síria e trabalhou na casa de Naamã, um homem temido, um homem respeitado, um general ali que servia ao rei da Síria. E a palavra de Deus nos revela que o Senhor, por intermédio dele, tinha dado vários livramentos para a Síria. Mas, porém, esse homem, ele estava com uma doença incurável. Porém, esse homem estava em uma situação muito debilitada da sua vida. Tinha tudo, mas, porém, não tinha nada, porque faltava a sua saúde. E essa saúde, ali a lepra, ela que veio sobre a sua vida, debilitava muito a sua saúde e afastava eles das pessoas, do convívio social, porque nós sabemos que a lepra afasta as pessoas do convívio social. As pessoas tinham que ficar isoladas, como tem que ficar isolada, mas aquele homem ali, ele não tinha solução para a sua vida. Mas o mais interessante é que a pessoa que eles levaram cativa de Israel deu a direção àquele homem, deu a direção àquela família, para que aquela família pudesse receber a sua cura. E tanto ele imaginava, o tanto que ele esperava, ela era ficar limpo daquela lepra, era ter sua saúde restaurada. E essa garota aqui, o que nos chama a atenção, que mesmo ela estando
como escrava, mesmo ela estando cativa, mesmo ela servindo ali em outra nação, ela não deixou de acreditar no Deus de Israel. A sua situação complicada, não se sabe aqui, a Bíblia não relata se foi só ela levada cativa da sua família, ou se seus pais morreram, se foram todos cativos, mas a Bíblia relata que era serva ali, era escrava naquela nação, mas ela não deixou de, aleluia, de acreditar no Deus de Israel. Automaticamente ela indicou ali, se Naamã tivesse na terra de Israel, tivesse diante do profeta ali, o profeta iria restaurar a sua saúde. Não importava a situação a qual ela estava vivendo, mas ela acreditava no Deus de Israel e que Deus ainda tinha profeta na terra de Israel. Então, o que nós tiramos dessa lição é que não importa a situação a qual nós estamos vivendo, não importa a situação difícil a qual nós vivemos dia por dia ou o que veio sobre a nossa vida, o importante é não perder a fé no Deus Todo-Poderoso. O importante é nos manter confiante, sabendo que Deus é Deus sobre todas as coisas e que Deus ainda faz milagre. Mesmo a situação dela não sendo uma das melhores, mesmo a situação dela sendo como escrava, mesmo a situação dela estando longe da sua terra, longe da sua parentela, longe dos seus, ela não perdeu a confiança no Deus de Israel. Que você, que eu, que nós não viemos perder a confiança no Senhor, sabendo que Ele é o Deus do impossível e que Ele ainda faz milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E não importa aonde você esteja, a situação a qual você esteja passando, confie no Senhor, porque Ele tem solução para a sua vida. Essa garota aqui, ela não perdeu a confiança. Ela poderia desanimar, ela poderia negar a sua fé, ela poderia estar injuriada, ela poderia não acreditar mais no Senhor, não confiar mais no Senhor, deixar tudo para lá, reclamar, falar que Deus não estava com ela, que Deus não ia com Israel, porque ela estava sendo escrava, porque o povo tinha sido levado cativo, porque o Israel era atacada, porque perdia peleja, batalha, o seu povo estava sendo morto. Não, ela continuou confiando no Senhor, ela continuou temendo ao Senhor, ela continuou sabendo que Deus fazia milagre e ainda faz milagre. Então que nós sejamos que nem essa menina, não importa a situação aonde nós estejamos passando, não importa a situação complicada da nossa vida, nós possamos ainda confiar no Senhor e saber que Ele ainda faz milagre, aleluia, e que Ele ainda vai fazer milagre nas nossas vidas. Basta nós confiarmos no Senhor e crer nele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Fique com essa palavra, aleluia, e continue confiando no Senhor. Não importa a sua situação, a qual você está vivendo nesse momento, a qual você esteja passando nesse momento. Eu não sei, mas o Senhor sabe, aleluia. Mas Ele quer que eu e você, que nós confiamos no Senhor. Então confie no Senhor e o seu problema, a sua situação vai ser resolvida. E aonde você esteja passando, Ele vai conceder vitória, vai conceder alívio para a sua alma, aleluia. E o nome dEle vai ser glorificado através da sua vida e você vai receber, aleluia, o seu milagre, a qual você esteja esperando ou está esperando no Senhor. Então continue confiando no Senhor, continue crendo que Ele é o Deus que ainda faz milagre, aleluia. Não importa a situação e a circunstância a qual você está vivendo, Ele ainda faz milagre. Crê somente, aleluia. E louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E com essa palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.